Biografia de Mário de Andrade. Mário de Andrade foi um escritor brasileiro. Publicou Pauliceia Desvairada, o primeiro livro de poemas da primeira fase do modernismo. Além de poeta, foi romancista, contista, criador literário, professor e pesquisador de manifestações musicais e excelente folclorista. Mário se interessava por tudo aquilo que dissesse respeito a seu país e teve papel importante na implantação do modernismo no Brasil, se tornando a figura mais importante da geração de 22. Seu romance Macunaína foi uma criação máxima. Mário Raul de Moraes Andrade nasceu na Rua da Aurora, em São Paulo, no dia 9 de outubro de 1893. Filho de Carlos Augusto de Andrade e de Maria Luísa, concluiu o ginásio e entrou para a Escola do Comércio Alves Penteado. Depois de se desentender com o professor de português, ele abandonou o curso. Em 1911, ingressou no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, concluindo o curso de piano em 1917. Ainda em 1917, após a morte de seu pai, passou a dar aulas particulares de piano. Frequentador das rodas literárias, conheceu Anita Mafaldi e Oswald de Andrade, tornando-se amigos inseparáveis. Mais tarde, romperia sua amizade com Oswald quando este insistiu em piadas sobre a sexualidade de Mário. Ainda nesse ano, sobre o pseudônimo de Mário Sobral, publicou o primeiro livro, Há uma gota de sangue em cada poema, no qual critica a matança produzida em Primeira Guerra Mundial e defende a paz. Semana da Arte Moderna. O ano de 1922, importantíssimo para Mário de Andrade, pois além de participar da Semana de Arte Moderna, foi nomeado professor do Conservatório Dramático e Musical. De todos os integrantes da Semana de 22, Mário Andrade foi o que apresentou o projeto mais consistente da renovação da literatura. Foi o incentivador das principais revistas modernismo na fase polêmica de afirmação do movimento, como Estética, Terra Roxa e outras. Pauliceia Desvairada. Meses após a semana de 1922, Mário Andrade publicou Pauliceia Desvairada, na qual reuniu seus primeiros poemas modernistas na tentativa de definir e animar os novos caminhos para a criação artística brasileira. No prefácio, ele diz: quando sinto a impulsão lírica, escrevo sem pensar tudo o que meu inconsciente me grita. Penso depois, não só para corrigir, como para justificar o que eu escrevi. Daí a razão desse prefácio interessantíssimo. Pauliceia Desvairada é uma obra cosmopolitana na linguagem e nos temas. Mário poetiza São Paulo em suas múltiplas manifestações: o progresso, a transformação da paisagem, os imigrantes e a cidade sempre envolta em garoa. Nos poemas, Mário realiza ousadas experiências de linguagem, versos livres, associações de imagem, simultaneidade e linguagem coloquial, como se pode ver no seu poema Inspiração. São Paulo, comoção de minha vida, os meus amores são flores feitas de original. Alequial, traje de losângulos, cinza e ouro, luz e pluma, forno e inverno morno. Elegâncias sutis, sem escândalos, sem ciúmes, perfumes de Paris, ares, bofetadas líricas no Trianon. Agodal. São Paulo, comoção da minha vida. Galocismo em Barra nos desertos da América. Primeiro tempo do modernismo. No primeiro tempo do modernismo, que foi de 1922 a 1930,
A lei era se libertar do modismo europeu, procurar uma linguagem nacional e promover a integração entre o homem brasileiro e sua terra. Mário de Andrade fez várias viagens pelo Brasil com o objetivo de estudar a cultura de cada região. Em 1924, visitou cidades históricas de Minas. Em 1927, viajou para o Amazonas. Entre 1928 e 29, passou pelo Nordeste, recolhendo informações como festas populares, lendas, ritmos, canções, modinhas, etc. Das pesquisas que Mário realizou, escreveu as obras Cândido, Jabuti, Macunaíma e Ensaio sobre a música brasileira. Macunaíma, de todas as obras em prosa, foi Macunaíma, de 1928, a obra de Mário Andrade, que é provavelmente a mais importante realização da primeira fase do modernismo. O livro representa não apenas o resultado das pesquisas e das qualidades do autor como poeta, prosador, músico, folclorista, mas também a plena realização dos projetos nacionalistas. Na obra, a lenda indígena Macunaíma foi transfigurada e com propriedade chamada de Rapsódia por Mário, que tomou emprestado o nome da música por designar composição que envolve uma variedade de motivos populares e apresentar semelhanças com romances medievais. A obra foi adaptada para o cinema em 1969. Mário de Andrade, de 30 a 45. Em 1930, Mário de Andrade lançou a obra poética mais orgânica e vertical que convoca reflexão em Poemas da Amiga. Gosto de estar ao teu lado, sem brilho, tua presença é uma carne de peixe, de resistência mansa e um branco ecoando azuis profundos. Eu tenho liberdade em ti, anoiteço feito em um bairro, sem brilho algum. Estamos no interior de uma asa que fechou. No período que se estendeu de 1935 a 1938, Mário realizou uma importante ação cultural. Convidado por Paulo Duarte, organizou e dirigiu o Departamento Municipal de Cultura de São Paulo, construiu bibliotecas físicas e ambulantes, redigiu o anteprojeto para a criação do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, etc. Com o advento da ditadura, Mário de Andrade foi demitido e exilou-se no Rio de Janeiro. Tornou-se professor de estética da Universidade Federal. Em 1939, foi nomeado chefe da seção de Instituição Nacional do Livro. Em 1941, Mário retornou para São Paulo. Em 1946, publicou Lira Paulistana, no qual o autor fez uma interpretação poética de seu destino e sua integração na existência de São Paulo. No poema A Meditação sobre o Tietê, o rio conduz sobre as dores humanas. Meu rio, meu Tietê, onde me levas? Sarcástico rio que contradizes o curso das águas e te afastas do mar e te adentras na terra dos homens. Onde queres me levar? Por que me proíbes assim praias e mar? Por que me impede a fama de tempestades do Atlântico e os lindos versos que falam em partir e nunca mais voltar? Mário de Andrade faleceu em São Paulo no dia 27 de fevereiro de 1945, vítima de um ataque cardíaco. Obras de Mário de Andrade. Há uma gota de sangue em cada poema, poesia de 1917. Paulicéia Desvairada, poesia de 1922. A Escrava que não é Isaura, ensaio de 1925. Losango Caque, poesia de 1926. Primeiro Andar, conto de 1926. Clã do Jabuti, poesia de 1927.
Amar, verbo intransitivo, romance, de 1927. Macunaína, romance, de 1928. Ensaio sobre a música brasileira, de 1928. Compídio da História da Música, de 1929. Modinhas e Lundus Imperiais, de 1930. Remate de Males, livro de poesia, de 1930. Música, Doce Música, de 1936. Belas Artes, conto, de 1934. O Aleijadinho, cansado. Ensaio. Desculpa, eu que tô cansada, gente, pelo amor de Deus. Apaga esse detalhe, finge que isso não aconteceu. O Aleijadinho, ensaio, de 1935. Álvares de Azevedo, ensaio, de 1935. Namoros com a Medicina, 1939. Música do Brasil, 1941. Poesias, 1941. O Baile das Quatro Artes, ensaio, de 1943. Aspectos da Literatura Brasileira, ensaio, 1943. Os Filhos da Candinha, crônicas, de 1943. O Empalhador de Passarinhos, ensaio, de 1944. Lira Paulistana, de poesia, de 1946. O Carro da Miséria, poesia, de 1946. Contos Novos, 1946. Padre Jesuíno de Monte Carmelo, de 1946. Poesias Completas, 1955. Danças Dramáticas do Brasil, volume 3, 1959. Música de Feitiçaria, de 1963. O Banquete, ensaio, de 1978. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo até aqui. Gratidão por ter assistido até o final. Não esqueça de dar like no vídeo, compartilhar com amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo, se inscrever no canal para estar recebendo sempre as atualizações. Boa leitura e até o próximo vídeo.